Meu nome é Natalício Pereira de Araújo Filho. Nasci numa família de 6 irmãos. O nome do meu pai é Natalício Pereira de Araújo, da minha mãe Zélia dos Santos Araújo. Nasci no dia 28 de outubro de 1964 em Palmares, às 9 horas da manhã. Após 8 anos de idade, meu pai, por ser motorista, nos levou a morar em Catende. E eu radiquei a minha infância todinha em Catende, ouvindo o apito da usina, tomando banho de rio, roubando cana da usina, levando carreira de vigia. Antes de ir para a escola, que nós estudávamos no grupo da usina, Grupo Escolar Herculano Bandeira, o qual todo filho de operário estudava nessa escola. E a gente começava a estudar ali, era calça curta, sapato conga, blusa branca, lanche, uma banana e às vezes um pão. Mas antes de ir para a escola, nós morávamos num arruado chamado Rua 30 de Março, que era conhecido pela gravata, que era lugar que os filhos dos operários tinham direito. Mas nós tínhamos também uma certa dificuldade para o estudo. Meu pai saía muito cedo para trabalhar, porque existia uma meta de carregar os caminhões de cana para levar para a usina. Então, 3 horas da manhã eu já via os passos, ou melhor, escutava os passos do meu pai dentro de casa, e uma radiola bem grande, onde ele colocava Augusto Calheiro, Vicente Celestino. Aquilo acordava a gente, mas era tão bom, porque a gente sentia o cheiro do melaço da usina, e aquilo nos inspirava, e parece que ainda vejo minha mãe na beira do fogão de lenha fazendo café, e meus irmãos tudo dormindo. E eu tinha o hábito de me acordar até hoje. Me acordo pela madrugada e eu era um que via meu pai saindo. Meu irmão mais velho seguia o mesmo passo do meu pai. E ali eu via meu pai tomar um gole de café e sair às pressas, porque tinha que pegar ainda ajudante para carregar. E ali eu não conseguia mais dormir. Atrás da nossa casa existia um campo de futebol, onde a grama ficava toda molhada, onde eu ia olhar os pássaros e sonhar. Mas tinha uma coisa que até hoje eu digo sempre para meu filho: antes de ir para o colégio, eu botava 6 latas d'água na cabeça. Então era uma vida assim, eu não digo sofrida, mas era uma vida que estava dizendo assim: eu estou ensinando a você, porque dos 6 só eu. Eu também nunca perguntei isso à minha mãe nem a meu pai. E meus irmãos dormiam até 6h30, e eu tinha que estar acordado. E isso foi me levando a sonhos, e me fez com que eu, diante daquela grama de tudo, fosse buscando dentro de mim algo que eu não sabia que existia, que era escrever. É tanto que com 14 anos eu lancei o meu primeiro livro, Descoberta de um Jovem. Esse livro, por incrível que pareça, não tinha internet, não tinha a mídia que nós temos hoje, mas foram vendidos mais de 1000 livros. Só que não era o conhecimento que nós temos hoje. Primeira edição, segunda edição. Quem ajudou foi um cunhado meu, Jaime, que até hoje mora em São Paulo. Ele trabalhava numa gráfica e ele descobriu esse meu sonho, e da noite por dia ele mandou 500 livros. E esses 500 livros, por incrível que pareça, eu vendi nos colégios. Eu saía de sala em sala. E foi assim, até hoje eu me emociono no sentido de que eu estou com 16 anos, estou com 56, vou fazer 57, e eu recebo cartas hoje de pessoas que ainda têm esse livro. Recentemente alguém mandou para mim, e tem uma parte lá que diz assim: eu vi um negro de cor, que alguém diz: olha, isso aqui me estimulou.
Isso aqui me fez viver. Então, assim, eu fui buscando a Deus no sentido literário, procurando ver Deus nas mínimas coisas. É tanto que em cada livro meu vai ter uma parte que fala da infância. O que eu mais encontrei na vida foi pessoas para me fazer parar, né? Pessoas que diziam assim: teu pai não tem posse, tu não é tão bonito e nem rico, né? Mas eu sempre me destaquei entre os melhores, por ser talvez o que não queria nem almejava nenhum sucesso. Deus me deu uma coisa que talvez não deu para outro. Me deu o dom de aprender violão sem ninguém me ensinar. Me deu o dom de cantar sem ir para uma escola, o qual hoje eu dou aula, técnica vocal e tudo. E eu encontrei muita gente no meio do caminho que só quis me parar. Eu tenho um amigo até hoje, inclusive estou indo agora a São Paulo, e depois de 25 anos eu vou revê-lo. Que era o único que participava das presepadas comigo, no roubo de cana, e digo roubar, porque as canas não eram nossas, eram do usineiro. Mas nós tínhamos o hábito de entrar nos partidos e o vigia dava tiro para cima. Aquilo era maravilhoso, a gente corria, né? 6 horas da noite a gente ia escondido tirar coco. E assim, foi uma infância maravilhosa que só me fez crescer. Mas me lembro que no grupo, quando eu estudava até hoje mesmo, a minha professora, ela sempre dizia, minha primeira professora foi Graça Genir, minha segunda foi Graça Aragão, que já está com Deus, ambas, mas ainda está vivo, a minha professora Fátima Costa, que ela dizia sempre assim para mim: você se destaca dos demais, você é diferente. E eu achava que era porque assim, eu sempre gostei de sentar na primeira fila, para não ter contato com ninguém. Eu só ficava olhando para a professora. Eu nunca levei o que eu via meus amigos levarem, meio mundo de livro. Eu só levava um lápis e um caderno. E eu dava fila e tirava a melhor nota. E quem levava muito livro nas costas tinha dificuldade de passar. E na hora do recreio todo mundo estava jogando bola, peão, timbre, que é bola de gude. E eu estava na biblioteca lendo. Recentemente eu fiz um censo da biblioteca de Catende e numa ficha lá que eu talvez não tenha hoje, porque quando muda de governo, eu cheguei a ler 1000 livros. Entre eles, mais de 200 de Lampião, que eu era fã da história de Lampião. O que me tornou ser poeta, que eu já nasci poeta, era que, contudo, eu via beleza. Quando eu abri o portão da minha casa, o campo, a grama era toda molhada pelo orvalho. E ali eu já falava poesia sem saber ler. E minha mãe sempre dizia que eu tinha algo diferente dos demais. Mas o tempo foi passando, né? Como já falei, aos 14 anos, eu escrevi meu primeiro livro. E muita coisa foi acontecendo na minha vida. Por eu escrever esse livro também, comecei a sofrer perseguições de pessoas que não aceitavam, talvez nas minhas condições financeiras, de eu ter lançado um livro. Porque eu fui a segunda pessoa em Catende a lançar um livro. O primeiro foi Pelópida Soares, que já era escritor famoso. Eu lembro até de uma conversa que eu tive com ele. E depois o segundo foi eu que escrevi Descoberta do Jovem. Depois veio José Bezerra, vieram outros, até que hoje apareceu o Eduardo, e assim. E o que me chama a atenção, eu sou de falar, e todo mundo sabe, é que recentemente no livro de Melquides Montenegro, em Recife, um vereador da minha cidade chegou para mim assim e disse: tu também está nesse meio? Eu disse: que meio? Ele disse: dos escritores. Eu digo: talvez seja você que não sabe, eu fui o segundo de Catende a lançar um livro. Então a gente vê o que falta nas pessoas. Porque teatro de Catende eu fui por 20 anos, A Paixão de Cristo. Eu fazia as vozes, juntava todos 100 e poucos jovens, sem recurso nenhum. A gente apresentava
Ganhei diversos concursos, inclusive Marcos Carneiro, na época em que começou a ir para o Recife, ele levava o nosso grupo de teatro para a FACH, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, e para outras faculdades de psicologia, onde a gente sempre defendia a cultura de Catende. Voltando a um livro que eu escrevi quando eu tinha 14 anos, é porque sempre fui uma pessoa religiosa, né? Eu era coroinha da Igreja Católica, eu sempre estava nas missas, aos domingos, eu cantava com a irmã Bom Conselho no coral. E assim, o que me inspirou a escrever o livro, que tinha o título, ainda tem, que eu pretendo relançar de novo, depois de mais de 30 anos, era Descoberta de um Jovem. Por que Descoberta de um Jovem? Porque a gente via as injustiças do mundo, né? As coisas que o mundo oferecia como droga, e assim sucessivamente. Então, o livro, eles eram mensagem de otimismo, né? A mensagem de otimismo. Por exemplo, eu vi um negro de cor, feliz aniversário de uma prostituta, e assim sucessivamente. Falava das coisas. Eu vi um jovem, né, que era aquele que renunciava a muita coisa. Então o livro ele trazia para si muito otimismo com a realidade atual. Mas para alguns que talvez esperassem um romance, talvez esperassem poesia, não gostou do livro. Mas existem centenas de pessoas que chegaram a gostar do livro. E o que mais me inspirava era o dia a dia. Certa vez, eu passando em uma determinada rua de Catende, tinha um mendigo na calçada. E ele perguntou se eu tinha algo para oferecer para ele. E eu disse que não tinha, porque no momento realmente não tinha. E aquele mendigo perguntou se eu podia ouvir ele alguns minutos. E eu disse sim. E uma frase que ele disse para mim, que mais tarde eu vi essa frase numa música, foi que o homem não tem terra, e quando sua vida se encerra, a sua terra é o ar. Então ele me fez parar só para dizer isso, que na verdade eu tive aquela palavra dele como dizendo assim: lute pelos seus ideais, porque ninguém vai fazer por você. Então esse foi o motivo que eu escrevi esse livro, que na verdade era para jovens, mas serviu para tantos adultos, que cheguei, se fosse hoje eu ganharia um prêmio, porque seria a primeira edição, segunda edição, mas naquela época não havia isso, e essa foi minha fonte de inspiração. Falando agora sobre o grupo teatral Raízes da Terra, na minha juventude, eu sempre estava rodeado por amigos, por pessoas do qual eu tocava violão e cantava, mas ali naquele meio eu percebia que existiam algumas pessoas que praticavam coisas que meu pai dizia que não fizesse. Que até meu pai também dizia que não era para beber, mas eu bebia. Mas nunca fumei. Mas meu pai dizia que existia uma outra coisa que tirava a moral do homem, que era droga. E eu vi alguns amigos que se encontravam comigo dizer que pegou aquilo ali, deu um tapa aqui, que eu não sabia, até hoje eu não sei esse linguajar, mas eles falam, vou dar um tapa ali, eu pensava que era bater em alguém, né? Mas aí, naquele momento, Deus tocou no meu coração. E eu conversando com um amigo meu chamado Humberto da Celp, ele tinha uma casa embaixo de um quartinho. E eu tinha uma amiga de infância por nome Valéria, que é artista plástica, hoje secretária da prefeita. E a gente conversando, ela disse: vamos fazer algo para Catende. E aí nós fizemos evento de patinete, criamos meio mundo de coisa e fomos aglomerando jovens. Quando estávamos com mais de 60 jovens, a gente perguntou: e agora? Então me surgiu a ideia do grupo teatral Raízes da Terra, que hoje tem um lá em Igarapeba, o segundo. E aí eu comecei eu mesmo a escrever as peças, dirigir e atuar. Quando a gente olhou, estávamos em 140 jovens. Fora de drogas, fora disso.
e daquilo, sem recurso nenhum. O quarto que esse amigo cedeu, a gente fez lá um pequeno lugar onde a gente ensaiava. E hoje, agora, no dia 13 de maio, não estou equivocado, foi esse mês que passou aqui agora, inclusive o Melquidio esteve lá, Marco, nós fizemos 29 anos. E eu reuni todo o pessoal, diplomei alguns, fiz uma festa, e ano que vem eu estou voltando a exercer com eles, os que querem, peças de novo, trabalhar sobre livro, leitura e meio mundo de coisas. Então, assim, até hoje o grupo permanece. Só estava parado. Mas nesse ano eu consegui reunir o pessoal, foi uma festa maravilhosa. Agora em novembro vamos reunir para já planejar o ano que vem um monte de coisas. Fora esse grupo teatral Raízes da Terra também, hoje existe muitos cantores. Valmelo, Anteno, que é cantor lá de Igarapeba, tudo que eu dava aula, que hoje são cantores. Existem outros cantores, gosto na linhagem, que tem CD gravado também, que passaram por mim, né? E assim, a vida da gente é uma passagem. Então, já que a gente está passando, no vagão que a gente está, a gente tem que pegar aquele vagão e dizer, é nesse vagão que eu vou construir algo. Não importa se o trem está andando, você tem que fazer algo nesse vagão. E ganhei um festival com a música que eu fiz para o trem, né? Que diz Cupido de Ferro. No total, eu tenho mais de 800 músicas, entre evangélicas e música secular. Ganhei alguns festivais. Há muito tempo atrás eu ganhei em Natal, mas eu não tinha coragem de avião. Hoje eu quero andar de todo jeito. Ainda fui receber o prêmio. Mas assim, meu primeiro prêmio eu ganhei com um Cupido de Ferro, em homenagem ao trem de Catene, que diz assim: quando ele vem é como vento sem destino, deixa a saudade martelando o coração, passa por ponte, cachoeira, rio, fonte e vai de encontro ao ponto da solidão. Nos trilhos da esperança ele corre, mais depressa do que o tempo, seu vapor é mais forte do que o pensamento, vai de encontro ao meu amor. Seu maquinista bota lenha na fornalha, deixa o cupido de ferro correr a seu destino, deixa queimar o fogo quente da paixão, deixa ferver no coração o amor. Eu vou danado para Catene, passo em Palmário, Gamileira, Nabuco, em Ribeirão, e escada termina a escalada e encontro minha paixão. Então, foram muitas coisas assim, como hoje eu ouvi uma célebre frase de Alnir Almeida, né, que ele disse que a gente faz tanta coisa que não reconhece que tem valor. Com o tempo é que a gente vai perceber o quanto a gente fez e está fazendo de importante, mas a gente não se valoriza, né? Então hoje eu já tenho mais uma coisa diferente. Hoje eu já tenho um projeto, só falta dinheiro, porque projeto todo mundo tem. De juntar todos os livros que eu lancei, que já são 5, relançar esses livros, pegar as minhas músicas e gravar, porque hoje, por ser evangélico e ser um líder, as pessoas têm um conceito de que eu tenho que ser e não posso fazer outra coisa. Espera aí, primeiro quem me deu o dom para escrever foi Deus. Segundo, eu posso ser um poeta sem me afastar de Deus. O poeta, na mais, faltou a palavra aqui agora, frase que ele diga, mas ele sabe que Deus está nela. Então é uma forma dele falar. Então tem que tirar esse conceito de que por você ser um escritor não pode ser evangélico. O maior poeta da Bíblia foi Davi e era romântico. Aí alguém hoje, porque se tornou evangélico, fecha a cara, entufa o peito, tá tudo errado. Davi foi um grande poeta e dizia assim: até o seu filho também seguiu, lá veio a gazela pulando com os seios lindos, e nunca deixou de louvar a Deus.